seminário Águas em Foco, sobre manipulação de produtos de origem animal, onde será apresentada a regulamentação vigente, Decreto 54.910, de 19, do dia 11 de dezembro de 2019, e a portaria da Secretaria da Saúde 749/2019, de 18 de dezembro de 2019, para o autosserviço, autoatendimento e operacionalização da manipulação de produtos de origem animal pelo próprio estabelecimento. Pedimos a gentileza de colocarem seus aparelhos celulares no modo silencioso. Este evento é uma realização e organização da AGAS, Associação Gaúcha de Supermercados. Lembramos a todos que as perguntas referentes a este tema serão esclarecidas ao final deste seminário, inclusive aos que participam através da transmissão ao vivo via Facebook. Pedimos que encaminhem para o nosso WhatsApp, 51 999 530609. Nas colunas laterais tem o número para aqueles que eventualmente ainda não o anotarem. Informamos que o Decreto 54.910 de 2019 e a Portaria 749 de 2019 já estão no site da AGAS para download. Acesse www.agas.com.br na aba Serviços, Arquivos para baixar. Neste momento, convidamos o presidente da AGAS, o senhor Antônio César Longo, para dar as boas-vindas aos senhores. Senhoras e senhores, boa tarde. O momento é de vendas, todos nós estamos focados no nosso ponto de venda e, felizmente, nós temos mais esse assunto, a publicação hoje da portaria, né, sobre a manipulação de produtos de origem animal. E agradecemos a atenção de todos, a disponibilidade de estarem aqui presentes. Com certeza, graças a esse diálogo, essa comunicação, essa necessidade que o governo do Estado tem em entender quais as necessidades que nós temos, e nós temos que entender a situação deles também. O governo é uma situação tão ampla, são muitas frentes, que nós somos apenas uma ponta, né, do iceberg. Então, nós agradecemos especialmente os técnicos da Secretaria da Agricultura que estão aqui, lembrando pela situação econômica que vive o nosso Estado, pela situação de atrasos de salários, né, achamos de direito esse movimento de greve, mas sabendo que tem profissionais, a grande maioria está à nossa disposição. Então, nós queremos que todos recebam muito bem essas pessoas que vieram aqui, né, de livre e espontânea vontade, para nos orientar, mesmo a sua categoria, realmente, alguns não estão trabalhando, mas as pessoas aqui estão com a maior boa intenção em escutar as nossas sugestões e melhorias dessa portaria. Nós acreditamos que esse é uma situação, ou seja, a nossa preocupação com a segurança alimentar é clara, não temos uma portaria, uma legislação que contemple a todos, alguns que realmente não têm essa intenção da segurança alimentar, com certeza não estão contemplados nessa portaria. Nós temos obrigações com o consumidor, temos obrigações, né, com a segurança alimentar, sabemos os produtos que nós vendemos, a responsabilidade que temos dessa manipulação, a questão biológica, toda a situação que eu não vou entrar em detalhes aqui. Mas existe um decreto que já foi assinado pelo governador, existe essa portaria que foi publicada hoje, né, com a Secretaria da Saúde, um trabalho em conjunto com a Secretaria da Agricultura, e especialmente, né, finalizado agora pela Secretaria da Saúde. É uma portaria que, se existir a necessidade de alguma correção, alguma coisa que não está muito clara nessa portaria,
existe a possibilidade de, politicamente, que se faça alguma mudança. Mas tem que ser alguém muito, ou seja, algo muito necessário mesmo, ou algo que vá prejudicar a todos. Agora, a nossa entidade, o nosso setor, todos os senhores que estão aqui, com certeza estão aqui para fazer o melhor, todos têm a intenção de cumprir essa portaria, e lei boa é aquela que pode ser cumprida. Então, todos estão aqui dando sugestões para que a gente possa cumprir. As perguntas, nós temos um número do WhatsApp, nós não estaremos disponibilizando o microfone, então, dúvidas, nós temos o nosso jurídico, o Departamento de Comunicação que estará relacionando as perguntas para passar depois, quando os palestrantes abrirem a palavra. E também comunicando que nós estamos online, ao vivo, no Face, né, para todo o Estado, ou seja, toda a rede, mas os supermercadistas do Estado estarão também enviando perguntas e depois, em seguida, nós estaremos já repassando. Né, doutora Edna, então eu chamo de imediato. Chico, por favor, faça as honras. Aires, Fernanda, é uma grande satisfação em recebê-los aqui. Obrigado. Obrigado, presidente. Como o presidente já chamou, nós vamos oficializar, então, convidando ao palco o fiscal sanitário e médico veterinário, chefe do setor de alimentos da Secretaria da Saúde do Estado do Rio Grande do Sul, o senhor Aires Chaves Lopes de Neto. Por gentileza, Aires. Tu queres sentar aqui? Boa tarde a todos e a todas. É um prazer novamente estarmos aqui nesse ambiente, nesse auditório, que alguns anos atrás, eu acho que 1 ano, 2 anos atrás, houve a mesma reunião para tratar do mesmo assunto, só com a referência e a diferença que era outro decreto. Era o 53.304, de 2016. Inicio agradecendo a Agas pela iniciativa desse seminário, ao presidente Antônio César Longo, presidente da Agas, aos colegas da Vigilância Sanitária das Coordenadorias Regionais de Saúde aqui presentes, as Vigilâncias Sanitárias Municipais, o colega José Pedro, médico veterinário do Conselho Regional de Medicina Veterinária, e aos senhores supermercadistas que aqui estão. Trata-se de uma iniciativa que, pela sua pertinência e oportunidade, possibilitará certamente a partilha de pontos de vista sobre a importância, as implicações e o possível aprofundamento sobre os temas aqui sendo apresentados. Nos coube hoje apresentar, então, o decreto 54.910, de 11 de dezembro de 2019, e a portaria 749, de hoje, dia 18 de dezembro de 2019. Esse decreto, a gente pode chamar de o decreto Fênix. Ele surge das cinzas. Nós não imaginávamos que esse decreto sairia, que fosse publicado, que fosse aceito pelo governador do Estado, tendo em vista a revogação de um decreto, pois trata do mesmo assunto. As questões do produto de origem animal comercializado em açougues e fiambreiras. Para nós foi uma grande surpresa, porque era uma questão de honra. Honra essa que, quando o decreto 54.442 de 2018 revogou o decreto 53.304, revogou junto o nosso decreto 23.430, o regulamento sanitário, que é a nossa Bíblia. Nós ficamos sem ferramenta de trabalho para as ações de vigilância sanitária nesse segmento, nos açougues, fiambreiras e casas de carnes, porque para nós ele é o instrumento, a ferramenta de nosso trabalho. Assim como nós, os municípios, as vigilâncias sanitárias municipais também não poderiam atuar. Então esse decreto vem
realmente na hora certa. Não foi um decreto de vingança, e sim uma questão de honra, como eu disse antes, porque ressuscitou realmente toda essa questão que quando vocês estavam atendendo e entendendo o decreto 53.304 e as portarias 66146 de 2017 da Secretaria da Saúde, estavam de acordo, estavam entendendo, estava sendo aplicado em seus supermercados, os açougues já estavam trabalhando dessa maneira. Com isso, com a revogação do decreto 53.304, foi tudo à tona. Todo mundo começou, bom, agora com o decreto, o que eu faço? Tanto as vigilâncias sanitárias municipais, como as coordenadorias regionais de saúde, os proprietários de estabelecimento comercial de alimentos. E agora eu fiz um investimento para ter o açougue A1, a fiambreria A1, e agora, como é que fica? E a fiscalização, o que nós vamos fiscalizar? Então ele veio resgatar realmente toda essa questão, esse amparo legal para a vigilância sanitária, que ela estava sendo feita de uma maneira ilegal, a partir da publicação e da revogação do decreto 53.304. Eu fiz uma cola aqui, porque é tanta coisa. Nessa linha, então, a portaria busca regulamentar o decreto 54.910 e minimizar os riscos advindos das práticas envolvidas na manipulação, no fracionamento e no armazenamento de produtos carnes e derivados lácteos, praticado nos açougues e fiambrerias. Acredito que esse seminário terá uma ótima oportunidade para tirar as dúvidas, as dificuldades e as soluções para o segmento de açougues e fiambrerias. Agora, mais do que nunca, precisamos pensar em resultados positivos. É preciso compreensão, vontade, compromisso, responsabilidade e competência por todos nós. Desejo a todos agora, vamos fazer a apresentação então do decreto 54.910. Eu não vou ler o decreto, porque fica muito extenso. Só foi grifado. Por favor, baixa ali. Só estava grifado as partes mais importantes do decreto. A parte principal depois é as dúvidas, né, que vocês têm, os questionamentos, que nós vamos ficar à disposição para responder. Então, o decreto 54.910, de 11 de dezembro de 2019, que altera o decreto 23.430, ele teve que alterar, nós não sabíamos. Como a gente elaborou e trabalhou em cima de um novo decreto, quem se deu conta não foi nem a nossa assessoria jurídica da saúde, quem deu conta foi a assessoria jurídica da Casa Civil. Com a revogação do decreto, foi revogado também o nosso decreto 23.430. Nós tivemos que ressuscitar os artigos que tinham sido revogados. Então, por isso que hoje essa redação do novo decreto, que altera então o 23.430, de 24 de outubro de 74, que aprova o regulamento que dispõe sobre a promoção, proteção e recuperação da saúde pública. É o nosso, como eu tinha falado antes, o nosso regulamento sanitário, a nossa ferramenta de trabalho dos dias, as rotinas de ações da fiscalização dos municípios e a nossa também. O decreto, então, no seu artigo 1º, fica alterado o decreto 23.430, que aprova o regulamento que dispõe sobre a promoção, proteção e recuperação da saúde pública. Por favor. Ali só as coisas, depois, eu vou botar os artigos do decreto mais importante. Vocês depois vão ter acesso ao decreto. Então, 242, os açougues, peixarias e fiambrerias devem atender, no mínimo, as seguintes exigências. Isso, vocês, quem tem dono e proprietário de estabelecimento, mais ou menos tem esse material, o piso de cor clara, de material resistente, liso, permeável e não absorvente, paredes da cor clara, de revestimento liso, uma pia para lavagem de material e uma exclusiva para lavagem de mãos, instalação frigorífica, e fica acrescentado no caput do artigo 340 a seguinte redação: a fabricação, a produção, a elaboração, o funcionamento, o beneficiamento, o condicionamento, a conservação, o transporte, o armazenamento, o depósito,
a distribuição e qualquer outras atividades relacionadas ao fornecimento de alimento em geral ou com o consumo só poderão processar-se em rigorosa conformidade com as disposições legais, regulamentares e técnicas, federais e estaduais, ainda assim, em condições que não sejam nocivas à saúde. O artigo 372, somente pode ser exposta à venda ou entregue ao consumo as carnes e seus derivados de animais de açougue. Item 1º, provenientes de animais abatidos em matadouros ou abatedouros registrados e fiscalizados pelo órgão competente federal, estadual ou municipal da agricultura. Mantido sob temperaturas indicadas pelo fabricante. E fica acrescentado o caput do 374, a seguinte redação: o fracionamento de carnes em vista em geral para sua comercialização no estado cru constitui atividade privativa dos açougues. No 387, no item 10, fica acrescentado o título de subseção 2 da seção, por favor, 8º do capítulo 3 do título 2 com a seguinte redação. A subseção 2, então, dos estabelecimentos de armazenamento, beneficiamento, fracionamento e venda de carnes e derivados e de produtos fiambrerias. Isso não tinha no nosso decreto 23.430, por isso que na alteração ele foi acrescentado e passou a ter, então, essa redação. No 449, que é o mais importante, que diz respeito aos açougues, ficou assim, ó, a seguinte redação: os açougues são os estabelecimentos de armazenamento, beneficiamento, fracionamento e venda de carnes e miúdos de animais de açougue, sendo-lhes proibida qualquer atividade industrial ou abate de animais. No parágrafo 1º, considera-se beneficiamento de carnes e miúdos o processo pelo qual ocorre o fracionamento, o corte da matéria-prima, permitindo a retirada da carne aderida aos ossos, a desossa, e gorduras em excesso, a moagem da carne, sem modificar a natureza dos produtos. No parágrafo 2º, considera-se atividade industrial de carnes, de miúdos, de embutidos, de fiambres, de derivados lácteos, a utilização de quaisquer processos físicos e químicos que acarretem na modificação da natureza dos produtos, tais como a adição de temperos, corantes, conservantes, o uso de aditivos alimentares, bem como de quaisquer outros ingredientes, além do processo como defumação, cura, salga, dessecação e uso de inventórios, entre outros. Fica acrescentado, então, o artigo 450 com a seguinte redação: é facultado aos açougues o fracionamento, o acondicionamento, a embalagem e a rotulagem de carnes e produtos cárneos, desde que o estabelecimento atenda o disposto em normas sanitárias complementares específicas. A comercialização e abertura das embalagens ou seu fracionamento para a venda de produtos derivados de carne, desde que conservada a embalagem original do estabelecimento industrial produtor, conforme normas sanitárias complementares específicas. O artigo 453 passou a ter a seguinte redação: os ossos, sebos, resíduos sem aproveitamento imediato devem ser depositados em recipientes devidamente identificados para esse fim, de material impermeável, não absorvente e de superfície lisa, mantidos preferencialmente sob a refrigeração e em local próprio, que também deverá estar identificado. E o artigo 454 passa a ter a seguinte redação: esse é outro artigo que foi colocado porque não existia, não tinha essa terminologia no decreto 23.430, que é a fiambreria. Então foi criado esse artigo, o 454. As fiambrerias são o estabelecimento que realiza o armazenamento, fracionamento e venda de produtos de fiambreria no próprio local, mantendo suas condições de conservação, segurança e identificação, sendo proibida qualquer atividade industrial. O parágrafo único considera-se atividade industrial de produtos de fiambrerias a utilização de quaisquer processos físicos e químicos que acarrete na modificação da natureza dos produtos, tais como adição de temperos, corantes, conservantes, uso de aditivos alimentares, bem como de quaisquer outros ingredientes, além de processos como defumação, cura, salga, dessecação, uso de envoltórios, entre outros. Fica meio parecido, vocês podem ver, fiambreria e açougue, o que é facultado a um e ao outro. E no artigo, então, criado 454A,
é facultado às fiambreiras o fracionamento, o acondicionamento, a embalagem e a rotulagem de produtos de fiambreria, desde que o estabelecimento atenda o disposto em normas sanitárias complementares específicas. E ali no artigo 2, vocês estão vendo esse decreto entra em vigor na data de sua publicação, ficando revogado. Esses artigos todos revogados, para quem trabalha aqui, quem está presente, os colegas de vigilância sanitária, esse artigo tudo constava desde 74, então no 23.430, que era entreposto de carne, abatedouros, matadouros, venda de aves vivas, isso tudo não é da saúde há muito tempo, isso é da agricultura. Então, por isso que esses artigos, quem tem agora acesso a esse decreto, poderá abrir no Google 23.430, pode ver cada artigo, o que um quer dizer. Então, esses aí a gente resolveu, então, já fazer uma limpa no decreto, já que ele estava sendo alterado, a gente resolveu revocar todos esses artigos que não eram mais de competência há muito tempo da Secretaria da Saúde, da Vigilância Sanitária, e sim dos órgãos de agricultura. A portaria agora, por favor. Isso foi, então, pessoal, a apresentação bem rápida do decreto, e agora nós vamos passar, então, para a portaria 749, de 2019. Então, a portaria 749 de 2019, que regulamenta o técnico para as boas práticas na comercialização de produtos de origem animal em açougues e fiambrerias. Aí, todos os considerandos, que eu não vou ler um por um. Vamos para as partes mais importantes. Então, o que a portaria resolve? Aprovar os requisitos para as boas práticas na comercialização de produtos de origem animal em açougues e fiambrerias, a fim de garantir as suas condições higiênico-sanitárias. Artigo 2º, para efeito dessa portaria, são adotadas as seguintes definições. Aí tem a definição de açougue, né? Estabelecimentos de armazenamento, beneficiamento, fracionamento e venda de carnes e miúdos de animais de açougue no próprio estabelecimento, sendo proibida aos mesmos qualquer atividade industrial ou abate de animais. Exclui-se dessa definição os estabelecimentos que realizam somente o recebimento, armazenamento e venda de carnes e derivados embalados, sem nenhuma atividade de manipulação associada. No item 2, alimentos de origem animal, produzidos de forma artesanal, são aqueles com características e métodos tradicionais ou regionais próprios, empregadas boas práticas agropecuárias e de fabricação. No item 3, a definição de atividade industrial de produto de origem animal, modificação, que refere-se à modificação e transformação da matéria-prima mediante adição de ingredientes, utilização de aditivos ou substâncias ou quaisquer processos que modificam a natureza original do produto. No item 4, a definição de balcão de autosserviço, quaisquer dispositivos que permitam o acesso do consumidor aos produtos de origem animal devidamente embalados e rotulados. Aqui, pessoal, vocês estão vendo, tanto o decreto como a portaria está falando do autosserviço. Isso é o antigo A1. Quem tiver condições, o que tinha o A1, que mais adiante vocês vão ver na portaria, eles vão poder fazer o que? A embalagem, a rotulagem e colocar no autosserviço, além do balcão expositor de atendimento direto ao consumidor. Balcões expositores, ó. Um é o balcão de autosserviço e o outro é o balcão expositor. Quaisquer dispositivos que permitam a visualização dos produtos de origem animal sem autosserviço. É o antigo A2. O beneficiamento de carnes é o processo pelo qual ocorre o fracionamento, o corte da matéria-prima, permitindo a retirada da carne aderida aos ossos, gorduras em excesso, a moagem da carne, sem modificar a natureza do produto. Mais ou menos como está no decreto. Boas práticas são os procedimentos necessários para garantir a qualidade higiênico-sanitária dos alimentos. O item 8º, fiambreria, são estabelecimentos que realizam armazenamento, fracionamento e venda de produtos de fiambreria no próprio estabelecimento, mantendo suas condições de conservação, segurança e identificação, sendo proibida qualquer atividade industrial. Exclui-se desta definição os estabelecimentos que realizam somente o recebimento, armazenamento e venda de produtos de fiambreria embalados sem nenhuma atividade de manipulação associada. É quase a mesma definição de açougue. Um é açougue e outro é fiambreria.
Fracionamento de alimentos são as operações através das quais se divide o alimento sem modificar sua composição original. Lote, o conjunto de produtos de um mesmo tipo, processado em um espaço de tempo determinado, sob condições essencialmente iguais. Produtos de fiambreria são os produtos cárneos, tais como presuntos, fiambres e embutidos, dentre outros, e derivados lácteos, tais como queijos, nata e doce de leite, dentre outros. No artigo 3º, determinar a fiscalização sanitária ou cumprimento desta norma de acordo com as diretrizes do Sistema Único de Saúde. No artigo 4º, a fiscalização da modificação, transformação de produtos de origem animal, quer seja de forma artesanal ou industrial, independentemente do volume e do fluxo de produção, compete aos órgãos de agricultura, conforme legislação vigente. Isso continua, pessoal. A atividade industrial não é de competência da vigilância sanitária, é dos órgãos de agricultura. Artigo 5º, é proibido manter nos açougues e fiambrerias ingredientes como os aditivos, temperos revoltórios, bem como equipamentos e maquinários tradicionalmente utilizados para a industrialização de alimentos ou para qualquer atividade diferente das licenciadas. O artigo 6º, açougues e fiambrerias devem adotar as boas práticas e implementar as exigências constantes nesta norma. Os açougues e fiambrerias devem ter os controles relacionados à procedência das matérias-primas, temperatura do ambiente e dos produtos, higienização das instalações, dos equipamentos, dos móveis e dos utensílios, controle da potabilidade da água, higiene e saúde dos manipuladores, controle integrado de vetores e pragas urbanas. Tais controles devem ser registrados em documentos e mantidos no estabelecimento, à disposição da fiscalização sanitária. No artigo 8º, os açougues e as fiambrerias devem possuir controle da procedência dos produtos que possibilite a identificação de sua origem, sendo imprescindível manter de forma clara, precisa e ostensiva as informações que garantam a rastreabilidade da peça original. O artigo 9º, todos os produtos de origem animal devem ser procedentes de estabelecimento registrado no órgão sanitário competente da agricultura. O artigo 10, no momento da inspeção sanitária, o estabelecimento deve apresentar a comprovação da origem dos produtos através da exibição de notas ou outros documentos fiscais, além de outros métodos que comprovem sua procedência, tais como rotulagem, etiqueta lacre, sinais de inspeção e carimbo. No artigo 11, as instalações e equipamentos devem ser compatíveis com a atividade licenciada e com o volume de processamento. No artigo 12, na área de manipulação deve existir lavatório exclusivo para a higiene das mãos dos manipuladores, dotado de sabonete líquido, inodoro antisséptico ou sabonete líquido inodoro e produto antisséptico, toalhas de papel não reciclado ou outro sistema higiênico e seguro de secagem das mãos e coletor de papel acionado sem contato manual. Aqui a estrutura física, né, a mesma coisa que estava no decreto que a gente passou. No artigo 14, então, os açougues e fiambrerias devem contar com um sistema de abastecimento provido de água potável e reservatório, o qual deve ser higienizado por empresa licenciada sempre que necessário, no mínimo a cada 6 meses. O artigo 15, os açougues e as fiambrerias que realizam beneficiamento, fracionamento, embalagem e rotulagem de produtos na ausência do cliente e prontos para oferta ao consumidor em balcões de autosserviço, devem ter sala própria para a realização da manipulação desses produtos e contar com um profissional responsável técnico com comprovada formação na área de alimentos. Parágrafo 1º, a sala de manipulação dos produtos referidos no caput desse artigo deve ser climatizada, com temperatura ambiente máxima de 16 graus centígrados, com exceção do processamento da carne moída, que deve ser realizado a temperatura ambiente de 10 graus centígrados. Eu sei que isso vai ter dúvida, vai vir pergunta, e depois a gente vai responder todas as dúvidas e questionamentos de vocês. Parágrafo 2º, a carne moída deve ser embalada imediatamente após a moagem, devendo cada unidade do produto ter um peso máximo de 1 kg. E a temperatura do produto não deve ultrapassar 4 graus centígrados, em todas as fases de processamento, armazenamento e exposição à venda. Artigo 16.
Os produtos beneficiados, fracionados, embalados e rotulados na ausência do cliente e prontos para oferta em balcões de autosserviço devem ser embalados e rotulados imediatamente após o fracionamento ou moagem, devendo ser identificados com a etiqueta de rotulagem contendo as seguintes informações. Isso você se lembra da portaria 66146, isso já constava, né, essa exigência. É a nomenclatura técnica do produto, dado do estabelecimento de origem, dados do embalador, o lote estabelecido pelo embalador, data da manipulação, prazo de validade estabelecido pelo embalador, e contém glúten ou não contém glúten, conforme a legislação vigente. Parágrafo único. O prazo de validade dos produtos fracionados e embalados deverá ser igual ou inferior ao prazo de validade dos produtos originais. Artigo 17. As firmarias que não possuírem a sala própria referida no artigo 15 poderão realizar a atividade de fracionamento dos produtos em quantidade limitada à capacidade do balcão expositor, desde que os produtos estejam devidamente identificados por meio da nomenclatura técnica do produto, lote da peça original, data de manipulação, número de serviço de inspeção, razão social e CNPJ da indústria de origem. O parágrafo 1º, nos casos previstos nesse artigo, a data de validade dos produtos será a do dia do fracionamento. O parágrafo 2º, as sobras do dia dos balcões expositores não poderão retornar para a cama fria, nem ser reutilizadas para outros fins. Artigo 18. Os açougues que não possuírem sala própria referida no artigo 15 poderão realizar atividade de fracionamento de carnes derivadas na presença do consumidor, bem como deixar esse produto nos balcões expositores, exceto a carne moída, desde que estejam devidamente identificados por meio de nomenclatura técnica do produto, lote da peça original, data da manipulação, número de serviço de inspeção, razão social e CNPJ da indústria de origem. Parágrafo 1º. Nesse estabelecimento, a carne deverá ser moída somente no ato de venda. Parágrafo 2º. Para produtos destinados ao fracionamento, as embalagens em que houve um prazo de validade inferior para o produto após a abertura da embalagem original, esse prazo deverá ser respeitado. Parágrafo 3º. É proibido o retorno de embalagens abertas de produtos de origem animal para a câmara fria. Artigo 19. A carne moída em açougue será somente das espécies bovina e bubalina. O artigo 20. As carnes e seus derivados devem estar acondicionados e separados por espécie, de maneira a evitar a contaminação cruzada. O artigo 21. Os equipamentos e utensílios utilizados na moagem da carne devem ser lavados e desinfetados a cada lote, no início e final das atividades. Artigo 22. O estabelecimento deve ter o controle da temperatura dos produtos de origem animal, devendo esta ser verificada no momento do recebimento, beneficiamento, fracionamento, embalagem, rotulagem, armazenamento e comercialização, conforme a legislação e as orientações do fabricante. O artigo 23. São vedadas aos açougues e fiambrerias as seguintes atividades: abertura das embalagens de carne de aves e seus miúdos, congelamento e descongelamento de produtos, produção de alimentos preparados, tais como churrasco, maionese, polenta e arroz, a transformação de produtos de origem animal, tais como produção de empanados, embutidos, temperados, salgados, defumados, e o abate de animais, o fracionamento de alimentos de origem animal, quando na rotulagem do produto indicar esta proibição, ou constar a informação de que o produto se destina a uso institucional. O fracionamento de carnes maturadas, de carnes embaladas a vácuo, ou de carnes embaladas sob a atmosfera modificada. Sei que já deu polêmica a vácuo, para quem não desossa a carne e recebe as peças embaladas. Então, pessoal, essa é a portaria, 12 de dezembro de 2019, a Arita Bergman, secretária da Saúde, foi assinada e foi publicada hoje. Está aí, então, o decreto e a portaria sendo apresentados aos senhores. Esperamos que foi um trabalho, como eu disse, que surgiu das cinzas, que conseguimos, uma coisa que a gente não esperava, que realmente o decreto fosse publicado, tendo em vista
como eu disse antes, a revogação de um decreto. Foi muito bem aceito. Chegou o governador, ele assinou, publicou. Em seguida, quase que imediatamente, a publicação do decreto, a portaria já estava pronta. Os técnicos do setor de alimentos, que aqui estão, trabalharam. Nós fizemos, então, a portaria da melhor forma possível, várias discussões técnicas, e a gente resolveu fazer, então, e apresentar aos senhores esse documento. Esperamos que seja do agrado de todos. Com certeza, alguns não vão aceitar, outros vão concordar, mas o decreto está aí, está publicado, idem a portaria. Eu agradeço a todos e nos colocamos aqui à disposição. Obrigado. Agradecemos aí ao Aires a explanação e vamos convidar também agora a doutora Fernanda para que acompanhe aqui ao palco. Bianca, pode vir as duas se quiserem, a gente arruma uma cadeirinha aqui. Botamos mais uma cadeirinha aqui para elas. E as perguntas que foram encaminhadas já por WhatsApp, a doutora Edna e o Joaquim estão já com elas à mão. Perfeito. Então já vamos dar início, então, às respostas a essas perguntas. E se continuarem dúvidas, podem ir utilizando aí o WhatsApp para formular novas perguntas ou esclarecer alguma dúvida que tenha ficado em cima da resposta dos nossos técnicos aqui. Eu vou... Doutora Edna, eles mesmos estão com a pergunta? Então tá. Vou deixar aqui com a Fernanda. E vai ser uma pergunta só, e vai ser o pessoal também falar ou só pelo WhatsApp? Só pelo WhatsApp. Olha só, eu vou fazer a leitura então de algumas perguntas, tá? Como fica o processo da moagem? Validade fica a critério da empresa? Lucas. Peraí. Deixa eu ver. Qual tipo de estabelecimento? Não está claro aqui, né? Mas os produtos, então, que não, de estabelecimentos que não tiverem a sala própria, que a moagem não for feita para o autosserviço, então não é dada uma data de validade, né? Ele é para pronto consumo. E aí, para estabelecimentos que tiver a sala própria, é um dia, né? É um dia, validade de um dia, de 24 horas. Vamos ler a próxima, então. Fomos claros? Perguntou a validade, mas não especificou de que tipo de estabelecimento. Então, a validade, a gente usou os critérios da Instrução Normativa 83. Isso. Questão de responsabilidade técnica. As empresas devem ter cadastro junto aos respectivos conselhos de seus técnicos. Eu acho que o José Pedro pode nos ajudar nesse sentido. Tem uma pergunta aqui para órgãos de classe, tá? Se as empresas devem ter cadastro... Desculpa, eu estou interrompendo que está entrando chamada junto, eu tenho que ficar fechando, Regina. Mas, assim, se as empresas devem ter cadastros junto aos respectivos conselhos de seus responsáveis técnicos. Então, é uma outra pergunta que muitas vezes vem, né? Então, talvez eu esclareça. Que a responsabilidade técnica de açougues e fiambrerias, a gente não estabeleceu, não definiu uma profissão específica, mas sim profissões relacionadas à área de alimentos. Mas, né, como eu estou aqui, né, com o doutor José Pedro, queria aproveitar e trocar uma ideia, então, para como o órgão de classe estabelece essa relação com as empresas, no caso da medicina veterinária, certo?
Então, ele está perguntando se as empresas devem ter cadastro junto aos respectivos conselhos. Como é que funciona a questão da responsabilidade técnica para o órgão de medicina veterinária? Mesmo que outros órgãos também possam fazer isso. Se o senhor puder nos ajudar? Uma boa tarde a todos. Meu nome é José Pedro Martins, eu sou assessor técnico do Conselho Regional de Medicina Veterinária. Com relação a essa questão levantada do registro ou do cadastramento dos estabelecimentos junto aos respectivos conselhos, no âmbito do Conselho de Medicina Veterinária, nós utilizamos a questão da atividade básica. Existe uma legislação, que é a Lei 6839, que é uma legislação de 1980, que determina que Eu acho que é. as pessoas jurídicas, os estabelecimentos, as empresas vão se registrar nos conselhos em função da sua atividade básica. Especificamente em relação aos estabelecimentos supermercadistas, a atividade básica deles não é ligada à medicina veterinária. Então, o que nós fizemos? Nós fizemos, quando o estabelecimento escolhe, dentre os profissionais da área de alimentos, o médico veterinário para ser o seu responsável técnico, esse estabelecimento vai apenas se cadastrar, vai ser um registro com isenção de qualquer tipo de pagamento a nível de taxa de registro. E aí o profissional, no caso o médico veterinário, ele deve providenciar a sua ART, que é a anotação de responsabilidade técnica. Então, no âmbito do Conselho de Medicina Veterinária, não há custo nenhum para o estabelecimento. Pessoal, nós vamos procurar agilizar um pouco. As perguntas por WhatsApp serão respondidas posteriormente. Nós vamos abrir o microfone, que eu acho que aí fica mais fácil para quem quiser questionar, tal, eu acho que agiliza o processo aqui. O Patrick parece que já tem uma pergunta aí, Patrick. Mas fiquem tranquilos que todas as questões feitas por WhatsApp serão respondidas por WhatsApp. Bom, boa tarde a todos. A minha primeira pergunta, a gente sabe de toda a responsabilidade, de todo o trabalho e o impacto que dão nos negócios e toda a responsabilidade que nós, como quem atende os clientes, tem com a saúde das pessoas que estão nos nossos estabelecimentos. Então, é importante a gente tirar todas as nossas dúvidas nesse momento para a gente bem cumprir o que está ali. Então, a primeira pergunta, porque a gente tem que ver o que impacta na saúde das pessoas e o que impacta, inclusive, nos nossos negócios. E até o Aires bem colocou ali que deu polêmica, eu gostaria de saber, Aires, da questão do abrir o vácuo. Compra uma alcatra inteira, né, quem não desossa, estabelecimentos que não têm a desossa, ou até tem a desossa, mas compram as peças a mais para atender a demanda dos seus clientes, para poder porcionar ela nos seus estabelecimentos. Isso, no meu entendimento, lendo a legislação hoje, está vedado. Procede? Eu vou até passar depois também para as colegas aqui, mas assim, ó, essa é a maior confusão, e quando nós estávamos fazendo a portaria tinha uma discussão técnica. Uma coisa é carne maturada, uma coisa é carne a vaca, e o outro é termoencolhível, que é o caso. Hoje, os açougues, supermercados e açougues que recebem a carne embalada, que não fazem mais o processamento de desossa, isso pode abrir. Vem o colchão inteiro, o colchão de dentro, o colchão de fora, vem o tatu, vem a maminha, vem tudo embalado, e estão chamando de... Essa é a confusão de a vácuo, e não é. Isso, a vácuo é um outro processo. O que vocês estão recebendo é a carne na embalagem termoencolhível. É a mesma coisa da embalagem do queijo. É o mesmo lacre, aquele que vai, por exemplo, na bombona da água mineral. Aquele lacre, aquilo... Com calor, ele fecha, encolhe. Por isso que a embalagem termoencolhível. Essa é a maior confusão. E essa a gente tem encontrado, inclusive, isso é competência das vigilâncias do município, mas o Estado, com a força-tarefa, tem visitado o estabelecimento que possui recebe esse tipo de produto, não está acontecendo, porque a gente tem conhecimento. Porque realmente quem não está praticando mais essa operação de desossa, estão recebendo essas peças nesse tipo de embalagem, que o pessoal chama
né? Principalmente o açougueiro não sabe definir o que é o que é vácuo, o que é maturada, qual é o processo de um ou de outro. Mas é termo incolível, é uma terminologia nova. Mas eu até vou passar para a colega aqui, Bianca. Inclusive é como nos vendem, né? O frigorífico nos vende o produto, o código no vácuo. Isso, é um produto embalado. Eu não sei se ficou claro, a gente só quis diferenciar que não estaria permitido abrir quando o fabricante tivesse utilizado, por exemplo, o vácuo como uma tecnologia de conservação. Aí, no momento que tu abriria essa embalagem, ou a de atmosfera modificada, ou alguma outra, tu estaria interferindo naquela validade que foi dada pelo fabricante. A gente entende que a termomoldável, a termoencolhível, no caso, não é necessariamente uma tecnologia de conservação. Ela é uma embalagem. Então, estaria permitido abrir as termomoldáveis, não estaria permitido abrir as a vácuo. Não sei se ficou claro. Não. Vem escrito na embalagem. Quando é embalado a vácuo, consta que está embalado a vácuo, nem todas constam. Essa é um dos fatores para identificar. O termo Doutora, incolível... Deixa eu só fazer um adendo aqui. Oi. Boa tarde. Boa tarde. Eu sou a Bárbara, RT do Assum. A questão da embalagem a vácuo é justamente essa. A maioria dos frigoríficos, eles colocam, né, na etiqueta, na embalagem a vácuo, é 3 meses aproximadamente o prazo de validade. É mais ou menos isso que eu vejo nas lojas que eu faço vistoria. Então, complementando o que o colega está falando, essas, então, não pode. Tem que estar escrito, então, é termoencolhível. Não, quando consta a vácuo, diz que é a vácuo. É a vácuo. E a maioria vem assim para a gente. Então, é por isso, essa é a minha dúvida. E outro, né, só complementando a fala dos colegas, os próprios órgãos da agricultura, Ministério da Agricultura, eles consideram produtos diferenciados com padrões de identidade e qualidades diferentes para carne a vácuo e para carne maturada. São produtos com parâmetros diferentes. Exatamente. Por essa é a minha dúvida. Porque antes... Eles têm padrão chegava, diferente. Né, a bolinha, que chamam, com os cortes, e aí agora, então, não pode, tem que vir, então... em outro tipo de embalagem. Isso? Isso, inclusive né, padrões microbiológicos são diferentes, né? Esses produtos, são características diferentes, né? Não, ok. Só para deixar claro que meus colegas esse tipo de embalagem que consta a vácuo é que é proibida. Perfeito. Muito obrigada. A intenção não era só o maturado não abrir, porque, eu vou insistir nisso, porque isso vai... Tanto as vigilâncias que vão nos fiscalizar, né, quanto nós, para operarmos, temos que estar sem dúvidas nenhuma. E a terminologia utilizada, é a tecnologia que o frigorífico nos entrega, é como eles batizam, eles falam a vácuo. Vou insistir, porque eu acho que é uma coisa que tinha que ficar mais clara na legislação. Quando vácuo na embalagem, a gente não aceita que abra, porque a gente entende que é uma tecnologia de conservação. Então, não poderemos... Posso passar para a próxima pergunta, se monopolizar o microfone aqui? A segunda só, depois eu passo para os outros. A portaria fala em manter de forma clara e ostensiva as informações de rastreabilidade, artigo 8º, se não me engano. E no decreto fala em manter a embalagem original, que eu falando com as nossas técnicas lá, a gente sempre achou meio absurdo isso, porque tu entra em contato com a parte externa da embalagem dentro do balcão de atendimento. Me parece muito melhor a questão que foi pormenorizada na portaria, né? Eu só quero entender se não vai ficar alguma coisa dúbia, alguém nos cobrar que seja mantida a embalagem dentro do balcão de atendimento, né? E se essa forma clara e ostensiva servem as etiquetas que a gente coloca próximo da bandeja ali desses produtos, se isso é de forma clara e ostensiva. Pelo que eu entendi, uma coisa é tu vender o produto a granel, né, mantendo a embalagem original do produto no teu balcão expositor. Outra coisa é tu manter as questões de rastreabilidade dos produtos fracionados. São coisas diferentes, no meu entendimento.
Esse artigo ele é bem abrangente, né? Ele não especifica aqui se é para que necessariamente seja dentro de uma embalagem. Ele pode transcrever nas plaquinhas. Aonde no decreto? Vamos olhar. Não é a mesma coisa. Não é a mesma coisa. Não é a mesma coisa. Qual é o artigo, por favor? Decreto, ele disse. Aonde no decreto, por favor? Açougues, deixa eu ver se é esse aqui. Então, vamos ver onde é que ele está. Ele apontou o decreto. Posso fazer pergunta? Boa tarde. Bem pertinho. Boa tarde. Chamo Adriana. Eu tenho uma pergunta em relação dos miúdos, que tanto no decreto quanto na portaria falam dos miúdos, em específico apenas o das aves, que está proibida a abertura das embalagens, mas do restante, digamos, fracionamento de bife de fígado, de bovino, de suíno, se pode ser feito, que antes era proibido, né? Exatamente. Antes, na portaria 66146, proibia a abertura de embalagem e o fracionamento desmiúdo. Agora está permitido. O de aves continua... A aves não, porque tem uma RDC da Anvisa, a número 3 de 2001, por causa da contaminação, por causa da carga microbiana de salmonela, contaminação cruzada. Então tem todo esse cuidado no açougue. Por exemplo, a mesma faca, a mesma chaira, a mesma tábua, a mesma balcão de manipulação. Então pode ter essa contaminação. Por isso a proibição continua de aves de frango. Mas o resto miúdo, aquilo que antes, mas agora eu vou ter que vender o fígado inteiro, né? Aí não pode mais um bife de fígado? Pode. Agora isso vai poder fracionar os miúdos, todo da espécie bovina, sem problema nenhum. O único senão é os miúdos e a carne de frango. O resto é tranquilo. De suíno, bovino, ovino. Pode se embalar e rotular também esses miúdos? Mesma coisa. A mesma coisa para como as carnes. Produtos carnes. Né? Ali tá, se tu tem, por exemplo, o autosserviço, a área para manipulação, tu vai poder embalar, rotular e botar no autosserviço. Tá. E da carne moída, também é outra dúvida que surge bastante, que antes era permitido embalar e rotular e vender, e depois passou só para o bandejão, né, para bandeja no atendimento. E agora como é que vai ser a comercialização da carne moída? Para climatizados, setores climatizados. Tem que moer e embalar na hora. Como? Por exemplo, tu está falando, tu tem a sala climatizada? A sala climatizada. Tu tem a sala climatizada. Tu vai poder fazer a carne moída, dentro ali atendendo a IN 83 do Ministério da Agricultura. Tu embala a tua carne na hora, moe, embala, tu pode botar no teu balcão de exposição ou no autosserviço. A bandeja não pode. A bandeja não. Tá. Então é só embalar. O bandejão, aquele com a carne moída. Tá. Era isso. Obrigada. Boa tarde. Só um minutinho, vamos responder aqui a pergunta dele. O 450 se refere só a açougue. Embalagens ou seu fracionamento para venda de produtos derivados de carne, desde que conservados na embalagem original do estabelecimento industrial produtor. Isso. Esse está se referindo principalmente a fracionamento de salsichão. Lembra que era proibido? O cara recebia o pacote de salsichão 5 kg, tinha que vender 5 kg. Agora não. Tu pode abrir ele, manter o saco, abre o saco, mantém no balcão expositor e o cara quer uma tripinha, 2, 3 e... No artigo 8º, permite que a gente não deixe esse saco sujo dentro do nosso balcão e bote uma etiqueta. Ele não Não, ele tá, se ele está na embalagem original, tu não precisa identificar, já está identificado. Mas eu tenho que botar o saco contaminado dentro do balcão de atendimento de produtos que são junto com a carne. Não está obrigando isso a portaria. Está te possibilitando manter o saco se tu quiseres. Se tu quiseres, da outra maneira, estabelecer a rastreabilidade, só que, claro, se tu for colocar o saco lá, tu
teria que colocar separadamente de produtos abertos ou de outros produtos fechados para evitar a contaminação. Mas posso usar outras formas de rastreabilidade. A minha pergunta é essa. Posso. Lembra que tinha as etiquetas ali na frente? Pode ter as do etiquetas. teu fornecedor, ou atrás na parede, eu só compro daquele fornecedor, pode ter aquilo, do teu frigorífico. Tranquilo, sem problema. Ok. Esse é o Vale o método de artigo 8º, identificação, então. Ok. é isso aí. Boa tarde. Voltando à questão das embalagens a vácuo, tá? O nosso medo em relação a isso é quando tiver a fiscalização, porque nas nossas embalagens muitas vezes não vem descrito que é a vácuo ou termoencolhível. Como ficaria para comprovar para eles que não é a vácuo e sim termoencolhível? O nosso medo é a hora da fiscalização, que a vigilância bata lá e na hora de fiscalizar não consta na embalagem e a gente está fracionando. Quando é a vácuo, consta que é a vácuo. Se não constar, não vai ficar proibido. Tá, mas você disse que tem alguns produtos que são a vácuo e não tem a especificação. Não dissemos isso. O teu termo incolhível não consta que é a vácuo, porque não é a vácuo. Se não constar expressamente que o produto é embalado a vácuo, não vai ser vedada ao fracionamento. Tu se refere à etiqueta de procedência? Isso, exatamente. Aí, o saco não tem nada, a tua embalagem não tem nada. Isso, não, é a etiqueta, a própria etiqueta de procedência. Sim, mas tu vai ter nota fiscal, tu vai ter outro, como foi apresentado aqui, tu tem que ter outra maneira para provar a procedência ou a rastreabilidade daquele produto. Não, quanto à procedência, ok, a gente armazena todas elas durante o período que está em exposição de venda. É mais a questão exatamente do termo entre termo encolhível e a vácuo, se não tiver especificado. Então, se não tiver especificado a vácuo, automaticamente é termo encolhível. Muito obrigado. Com relação à carne moída, a instrução normativa 83 fala em temperatura do produto de 7 graus centígrados. E a portaria fala em 4. Nós resolvemos optar pela temperatura de 4 graus para ser um pouco mais rígidos que a agricultura, uma vez que a estrutura do estabelecimento e os controles de um estabelecimento comercial varejista não se compara aos controles de um estabelecimento industrial onde é fabricada a carne moída de acordo com a IN 83. Então a gente resolveu ser um pouco mais rígido para tentar diminuir o risco dessa estrutura e desses controles um pouco menos rígidos. Vocês esclareceram. Está claro, mas digamos assim, o próprio processo de moagem da carne, nesse processo faz com que a carne suba na temperatura um pouco acima de 4 graus. Pode acontecer. Daí teria que entrar com a carne um pouco mais gelada, ou ter um moedor refrigerado, ou realizar os teus controles de sala e outros que mantenham, como consta ali, durante toda a fase de processamento, embalagem e exposição a essa temperatura. Vanderlei, no artigo 18 ali, ele ressuscita o artigo 9º da 146, ou seja, tem que identificar as peças no balcão de atendimento ali do açougue, né? Tem que identificar todas as peças por peça. Ele pode ser substituído para aquela informação do frigorífico que fornece as carnes? Aquela identificação, ela te dá a procedência de toda a tua carne, por exemplo, né? Esse aqui a gente está se referindo a exatamente lote por lote, peça por peça. Então, se tu tiver 2 carcaças diferentes, forem lotes diferentes, vai ter que ser identificado lotes diferentes. Não sei se Sim. ficou claro? É quando eu pego de 2, 3 frigoríficos diferentes, na hora da desossa, a picanha, vou botar no mesmo balcão todas as picanhas juntas. Eu não vou ter como identificar se é de um e de outro. Anteriormente, isso se identificava colocando o nome dos frigoríficos que forneciam carne para aquele estabelecimento. Aqui a gente não solicita só o frigorífico, né? Se tu for ver, Sim, vai sim, ter o lote da peça, a data de manipulação, o número do serviço de inspeção, então vai ter que ser identificado de alguma maneira. Mesmo que tu não coloque ali, por exemplo, para cada picanha, de alguma maneira tu vai ter que ter algum controle, alguma planilha ou algum controle teu.
A rastreabilidade é que tu chegue lá na ponta e pegue aquele pedaço de picanha e tu consiga definir de onde que ela veio. O problema maior é assim, na prática isso não é difícil fazer esse procedimento. O que acontece? Mesmo que eu consiga identificar aquela picanha, eu tenho 2 picanhas de fornecedores diferentes, eu vendo as 2 para o mesmo cliente. Ele pega essas 2, caiu fora essa etiqueta, ele chegou em casa, uma deu problema, volta, eu não tenho mais como identificar. Então, na realidade, é uma burocracia que não vai resolver problema nenhum. Ou seja, a não ser quando no momento que eu tenho a nota fiscal do fornecedor, do frigorífico, que eu consigo identificar quais foram os frigoríficos que me forneceram aquelas carnes, eu tenho a rastreabilidade. Individualmente, peça por peça, que é o problema que tinha na portaria anterior, que era um dos maiores problemas, era esse. A identificação individual de peça por peça. De alguma maneira vai ter que manter a rastreabilidade. Aí os controles podem ser internos de cada um, mas vai ter que manter de alguma maneira. Não, ele está falando que é difícil botar lote a lote quando é mais de forte. Mas tem que ter. É difícil, mas é possível. Sim, tem que atender. Mas não é o fornecedor, é o fornecedor daquele ali, entendeu? Isso aí que você está falando, em termos de estabelecimento de origem, só se ele tiver só um fornecedor, e aí tu bota o frigorífico para trás. Mais de um frigorífico, aí não adianta. Por favor. O lote do produto, ele pode ser substituído pela data do fracionamento? No estabelecimento que faz a embalagem? Sim. Pode, o lote pode ser a data de acordo com os critérios que o responsável técnico estabelecer. Sim. Ele vai ter um critério para lote e vai ser dado aquele critério para o lote. Tá certo, obrigada. Não, o lote, isso não substitui, claro, como a Paula está lembrando. Isso, ela está falando do lote que é colocado pelo estabelecimento, mas tem que ter também a informação do lote original. Mas o que é estabelecido pode ser a data, sem problema nenhum. Boa tarde. Aqui. Ainda comentando da carne a vácuo, tá? Que também eu acho que é um dos principais fatores aqui. Nós pensando pelo ponto de vista técnico, que foi desenvolvido para uma melhor conservação do produto. Nós temos alguns itens que têm 60 até 90 dias de validade. Não seria oportuno eu poder fazer essa abertura dessa embalagem, tendo em vista que tu diminui muito a validade do produto e às vezes até essa validade que tu vai dar, o estabelecimento vai dar do produto após a abertura, após o fracionamento, é a mesma indicação do que o fornecedor, tipo, consumir esse produto após aberto em até 3 dias de validade, algo assim? Não teria essa possibilidade? Seria possível essa avaliação de alguma forma? Justamente por essas questões de interpretação, de questão de logística. Agora estava pensando, nós vamos montar a rastreabilidade através das notas dos produtores, dos frigoríficos. Tem muitos frigoríficos que o código que sai na nota, por mais que é uma termoencolhível, pode vir a sair como carne a vácuo. Então, teria, além das lojas aqui, dos estabelecimentos, teria um ajuste dos frigoríficos também através da nomenclatura das notas fiscais. É só por essa questão. Então, tendo em vista que nós vamos reduzir de 60 ou 90 dias para 2 a 3 dias de validade o produto depois de fracionado, se isso seria possível ou não. Obrigado. A questão da adequação da documentação, mas o que importa é o que está no valor. Quer puxar? Resposta disso? Pode dar, então. Eu não entendi o que ele falou. Se isso aí é uma coisa que a gente possa considerar ou não, né? Fala, então, vocês entenderam. Eu não entendi a pergunta.
A pergunta é se isso aí pode ser reconsiderado. Tá? No momento inicial, a gente não está prevendo isso, né? Por conta da característica diferenciada do produto. Geralmente, essas indicações de após aberto é para conservação doméstica. Não é para o estabelecimento que pode fracionar. Então, acho que está tendo algum equívoco. A gente tem que entender um pouco a rotulagem do produto. Outra coisa, penso eu, nada impede de vocês... Tem um produto a vácuo ali. Vocês fazerem identificação no balcão, lavar a embalagem, guardar num saco plástico, guardar numa pasta separada e apresentar depois para fiscalização. Olha, esse produto aqui é a vácuo. Então, acho que é só a gente ter um entendimento e usar estratégias para poder se a termoencolível, né? Isso, Paula, isso. Mas a termoencolível, né? Que a vácuo a gente não está permitindo a abertura. É, isso aí. E, de qualquer forma, eu entendo que possa haver uma inconsistência entre documentos fiscais e de rotulagem. Mas isso é uma questão de adequação, entende? O que vai prevalecer para a vigilância não é apenas o documento fiscal, mas é importante também mostrar que aquela embalagem era termoencolível e não a vácuo, em caso de uma discrepância entre um documento fiscal e uma rotulagem, né? A nota é um documento auxiliar para a identificação da rastreabilidade, mas prevalece o que está na rotulagem. E porque o lote, tá? O lote é uma segurança pro estabelecimento. Porque se der algum problema com aquela carne, vocês vão ter que rastrear, você tem que rastrear o fornecedor, saber de onde que vem. Então, acho que isso também é uma preocupação do estabelecimento como segurança pro estabelecimento. E eu penso, nós somos da Vigilância Municipal, sem essa legislação era pior pro supermercado, porque aí teria que ter regularização do SIM, né, o Serviço de Inspeção da Agricultura, ou CISPOA, ou outros. Então, eu acredito que essa legislação vem facilitar para os estabelecimentos, né? Oi, desculpa, assim, mas só para esclarecimento. Não é para... A legislação está aí para nos amparar, com certeza. A questão da interpretação, tá? Pega um estabelecimento que não faça desossa. Ele só compra carne termoencolível e ele tem carne embandejada no autosserviço. Chega uma fiscalização, pede as notas para comprovação. Poxa, como é que tu tem carne fracionada em bandeja se tu só recebe carne a vácuo? Tá. Em relação à diferença, como eu disse, a discrepância entre uma documentação e a rotulagem, o que eu vou orientar? Até que se resolva e se corrija isso junto ao teu fornecedor que forneça com a descrição correta, guarda a embalagem termoencolível para comprovação. Mas é uma coisa que depois tem que buscar essa adequação na origem, né? Que se forneça com um documento que descreva exatamente o que tu está adquirindo. Mas até lá, em termos de comprovar, vai prevalecer a rotulagem. Oi. Aqui. Qual foi a fonte que vocês usaram para dizer que uma termoencolível é diferente de uma a vácuo? Porque a gente tem um trabalho aqui feito na veterinária, da URGS, que não muda a característica da carne. Vigilância, a gente usou, na verdade, é da Vigilância de Porto Alegre, né? Foi utilizado parâmetros do Ministério da Agricultura que diferenciam o PIC para produtos a vácuo e para produtos maturados. Onde tem características diferentes para o produto. Não é um produto, não é necessariamente um produto produzido a vácuo. É legislação. Sim, não, mas eu não entendi. A termoencolhida e a vácuo. Qual é a diferença entre as duas? Porque a gente estava olhando um trabalho aqui da veterinária que diz que não muda as características da carne. Não, mas não é a característica, é o padrão legal, o parâmetro legal do Ministério da Agricultura. Sim, é isso que eu estou perguntando, qual é a fonte? Normativo. Qual é o pique da carne a vácuo? É o pique da carne a vácuo? A diferença entre a embalagem a vácuo e a termoencolível. Parâmetros da 12? É da 12? Parâmetros microbiológicos que tratam a carne a vácuo. E a termoencolível? Não tem parâmetro para termoencolível para diferenciar a termoencolível de qualquer outro produto embalado. Não tem parâmetro legal para isso. É porque ela está sendo caracterizada como igual a vácuo nesses trabalhos. Tá, mas acho que é por isso que ninguém está entendendo. Mas são trabalhos acadêmicos que não têm hoje, tem o seu valor acadêmico, mas não tem hoje ainda o reconhecimento pelo órgão da agricultura para uma legislação diferenciada. A gente trabalha com parâmetros legais federais. Não é. Tem vários trabalhos, na verdade, mas a gente não pode usar eles direto para fazer uma legislação estadual. A gente se baseia na diretriz federal. Viu, Fê? Posso fazer uma contribuição? Só deixa eu tentar ajudar. A gente não entendeu a diferença do termoencolível a vácuo.
como processo tecnológico de embalagem, porque não há diferença. Né? E se não tem no mapa a questão do termo incolível, é porque não existe, é a mesma coisa, entendeu? Essa é a dúvida. A gente está com dúvida em relação a isso, que talvez vai dar complicação na hora até de orientar a fiscalização. Parece que são dois termos usados para a mesma coisa. Tá, deixa eu só entender uma coisa. Na verdade, pelo que eu entendi, está sendo possibilitado essa diferença. Tipo, vamos por, porque é o a vácuo? Porque tu está retirando o ar e aí isso auxilia, né, na conservação do produto. Então, a validade é diferente. Pelo que eu entendi, os colegas estão dando uma possibilidade para o supermercado, porque visualmente ela vai estar geralmente olhando, vai estar colado na carne, né? Tipo, a embalagem vai estar bem colada no produto, né? Então, estão possibilitando esta opção para o supermercado para poder comprovar que a embalagem é termoencolhível, ele pode fracionar. Se não, no momento que tu tem um aspecto visual, tu já pode considerar. Então, acho que isso é uma opção para o supermercado, para ele poder fazer esse fracionamento e comprovar que ela é termoencolhível, que ela não é a vácuo. Tem um outro aspecto que deve ser considerado. Uma carne termoencolhível ela é diferente de uma carne embalada a vácuo, porque na vácuo eu tiro o ar lá de dentro e essa embalagem ela tem uma barreira ao oxigênio, que vai depender da qualidade da minha embalagem. Então, a termoencolhível também. A termoencolhível ela não necessariamente vai ter a mesma barreira que a vácuo, tanto que normalmente a vácuo ela vai ter um prazo de validade maior. Os micro-organismos que vão se desenvolver na embalagem a vácuo são diferentes daqueles que vão se desenvolver na termoencolhível, porque ela não tem esse compromisso com a barreira, né, que a vácuo tem. O que a gente leu aqui foi justamente o contrário, que a termoencolhível tem uma barreira maior do que a vácuo. Isso vai depender, né, do tipo de embalagem que está usando. Agora, se eu estou dizendo que o meu produto é embalado a vácuo, eu tenho este compromisso. A termoencolhível vai depender do tempo que eu quero que essa carne fique conservada, do processo de maturação que ela vai passar, das características que eu desejo para essa carne. Mas o processo tecnológico não é o mesmo de conservação e o objetivo das duas embalagens não é o mesmo também. Tanto que nas pesquisas que a gente fez, todas as embalagens termoencolhíveis aparecem. Termoencolhível embalado a vácuo. É porque ela é termoencolhível e a vácuo também. Exato, são duas coisas, é a mais do que só a vácuo. Sim, mas não quer dizer que todas termoencolhíveis sejam a vácuo. Ou tenham a mesma barreira que uma embalagem a vácuo tem. Não está claro. Se ela disser termoencolhível e a vácuo, ela é considerada a vácuo. Boa tarde, uma contribuição, ao mesmo tempo dúvida. Eu trabalho com serviço de inspeção e eu aprovo o rótulo. Será que essa adequação que a colega fala ali, que a gente ainda precisa buscar, a princípio, eu não me lembro, salvo equívoco, se diz alguma coisa na IN 22 de 2005, mas me parece que essa discussão acabaria com a regulamentação da legislação sobre rotulagem. É lá que tem que obrigar na nomenclatura, e salvo muito engano meu, não tem escrito em lugar nenhum que diga, que obriga a indústria a dizer se é vácuo ou termoencolhível. Seria essa legislação de rotulagem que deveria ser adequada e não está, ou eu estou muito enganado? Posso fazer pergunta?
Pessoal, como nós levantamos no início, o pessoal aqui realmente está de boa vontade, tentando explicar, mas existe uma questão técnica, né, entre a Secretaria da Agricultura e Saúde, uma questão técnica que nós gostaríamos, se vocês concordam, e com certeza o pessoal da Secretaria está disponível, a gente vai ter que propor uma correção, né, nesse texto aí. Então a gente só... Oi? Um questionamento. Então nós só gostaríamos assim, ó, de essa pergunta, se dessa embalagem que realmente ficou a grande dúvida, nós nos comprometemos a sentarmos com as secretarias, né, e fazer essa correção, se possível, né, em breve. Então a gente só gostaria, esse assunto a gente passa e fica esse tema de casa, juntamente com outra questão que nós vimos uma dúvida, né, Aires e Fernando, em relação à temperatura, né, se é 4 graus, porque tem a 7 graus a nível federal. Ok, foi esclarecido. E quanto à questão do prazo de execução, que eu acredito que realmente já está, realmente são poucos investimentos, acredito que já está vigorando, né, não tem um prazo, 60 dias, ele está vigorando a partir de agora. Claro que a adequação é urgente e necessária sem investimentos, porque isso aí com certeza todos, a grande maioria, está acessível. Então, eu só levantei essas 3 dúvidas. As embalagens, né, doutora Edna, a gente se propõe a dar esse encaminhamento. Então, se existe mais alguma outra pergunta, outra dúvida, com relação à portaria, que não seja essa, eu acredito que a pergunta está, ou seja, à disposição. Não havendo mais perguntas, tem uma? Senão a gente já tem que ir para a lojinha, né, Capelari, vender logo, porque os clientes estão querendo comprar peru e ave natalina. Só um questionamento referente aos registros, né? A parte de registros auditáveis que é colocado aqui no decreto. Já está sendo considerado em algum momento a parte de digitalização ou desses registros, ou só apenas registros manuais para fim de fiscalização? Seriam esses registros digitais coletados através de forma digital ou apenas na antiga planilha, assim por diante? De qualquer maneira que tu achares melhor, de maneira que seja auditável, né, e esteja à disposição. Alguém vai ter que, mesmo que seja digital, alguém vai ter que ter verificado aqueles controles, por exemplo. Quem verificou vai ter que colocar uma senha, de alguma maneira vai ter que ter sido verificado por uma pessoa. Não pode ser alguma coisa totalmente digital, em algum momento vai ter que entrar uma pessoa nesse controle. Seja digital ou manual, vai ter que ser auditável e verificado. Não sei se me fiz. Ok, assim. Alguém mais? Boa tarde. A respeito da entrega, eu não vi em lugar nenhum falar, né? Agora foi liberado para o açougue e para o mercado, por exemplo, vender no próprio autosserviço. O que tem a sala de manipulação, ele pode manipular e botar no seu autosserviço e vender. Mas também foi liberado ele entregar esse produto para um restaurante, ou ele só pode vender ali no autosserviço dele? Nesse caso, o restaurante é um consumidor. O que o senhor fizer e tiver a venda no balcão e no autosserviço, o restaurante vai lá, vai adquirir esse produto e vai levar sem problema nenhum. Ele ia entregar também, é possível. Porque assim, ó, eu entendia que o que diferenciava o estabelecimento também, fora a parte industrial, né, de poder manipular, fazer uma linguiça e tal, né, um produto temperado, do sim para o açougue também seria isso, a questão da entrega, né? Sim, uma coisa é o estabelecimento com sim, aí pode fazer essa atividade sem problema nenhum. Se o senhor tem sim, tranquilamente, vender no seu estabelecimento e fora do seu estabelecimento para qualquer um, dentro do município. No caso, quem não tem o sim, é no próprio estabelecimento. O senhor não pode entregar. Agora, o restaurante pode ir lá e comprar o que quiser e levar para o seu restaurante. O mercado, então, e o açougue, ele não pode entregar. Não pode entregar. Ah, tá. Mesma coisa. Okay. Obrigado.
Boa tarde. Controle de potabilidade. Controle de potabilidade da água. Ele deve ser feito por uma empresa terceirizada, um laboratório oficial? Como é que funciona? Controle de potabilidade da água. A gente define que a higienização seja feita por empresa. Tem outras legislações sobre água. Sim, esse aqui é só um. Sim, sim. As portarias dizem, né, que o controle de potabilidade... Na verdade, tem outras legislações que tratam sobre potabilidade de água. Só o que aqui define a portaria é que seja feita a higienização do reservatório por empresa especializada. Mas tem outras legislações de água para seguir, né? Tem uma pergunta aqui sobre frangos. Compro embalagem de 15 quilos, quero fracionar em bandejas com rotulagem. Posso? Depende. Se essa embalagem de 15 quilos já vem o frango embalado, como tem acontecido, individualmente, já... Não, tem embalagem de frango que eles vêm embalados individualmente nas embalagens de 15 quilos. Isso ele pode fracionar, porque a peça, cada asinha, cada coxinha ou sobrecoxa está embalado. No caso do frango aquele a granel, que vem só na embalagem, que não vem embalado na embalagem de 15 quilos, esse não pode fazer o fracionamento. E nessas embalagens de 15 quilos, vocês têm que cuidar que está ali bem claro, é proibido o fracionamento. É para venda institucional. Boa tarde. Meu nome é Cristina, eu queria só entender o seguinte. A partir do momento que vocês afirmam que um restaurante pode comprar carne no açougue e levar para a sua operação, né? Como que fica quando o fiscal do município vai nesse estabelecimento e pede a procedência da carne? Ele não vai ter a procedência, ele vai ter uma etiqueta da balança com 1 quilo de filé mignon. E a fiscalização do município vai pedir, provavelmente, porque é uma coisa super importante, a procedência, que hoje a gente comprova via a embalagem do fornecedor, né? Isso eu acredito que vai dar um grande nó, né? Mas é isso que acontece, não tem outra maneira. Se o restaurante vai lá e compra 15 bife de patinho, por exemplo, e leva para o seu estabelecimento, no momento chega a fiscalização, para uma inspeção, né, de rotina, e encontrar aqueles bifes, vai querer a procedência daquela carne, não foi abatido no restaurante. Né? Ele vai ter que ter a etiqueta de onde ele está comprando. É a única maneira, senão não tem como, imagina. Mas a etiqueta e a nota não prova a procedência, né? Não comprova. Vai comprovar só o peso, o tipo de produto e onde foi comprado, né? Mas fica uma lacuna na segurança sanitária, a meu ver. Fica uma lacuna por uma questão, né, que tem que ser melhor esclarecida em legislações específicas para os restaurantes, para os serviços de alimentação. Porque hoje, na verdade, a outra pergunta que foi feita é: um restaurante pode comprar, na verdade, o supermercado pode vender para algum lugar? O supermercado pode vender para qualquer consumidor. A pergunta não deveria ser essa, deveria ser: o restaurante pode comprar de um estabelecimento varejista e quais tipos de produtos? E hoje a questão é que a legislação, na verdade, ela até está em fase de revisão para restaurantes, para serviços de alimentação. Para quê? Para que isso seja tratado de uma forma mais padronizada entre municípios. Porque tem municípios que exigem que se compre carne de um entreposto, a realidade é essa, e hoje tem municípios que aceitam a compra de um comércio varejista. Então, o Estado também está buscando essa solução, mas é num instrumento diferenciado, numa legislação para restaurantes. Tem as municipais. Hoje, alguns municípios estabeleceram uma norma e outros, né, por interpretação das normas, estão exigindo alguma coisa. Boa tarde. Sim. Em relação ao artigo 16, o parágrafo único da portaria, que fala do prazo de validade dos produtos fracionados. Por exemplo, um corte de carne bovina. Quando eu fraciono, eu dou 3 a 5 dias no máximo. Só que na embalagem termoencolhível, ela dá mais. Daí vocês estão deixando que
possa ser dado um prazo igual ou inferior ao prazo de validade dos produtos originais? A carne No mínimo igual ou inferior, não poderia ser dado um prazo maior, né? Mas se tu for dar um prazo igual, a carne vai apodrecer? Aí quem vai definir o prazo vai ser tu e tu RT. Vocês vão definir o prazo. A gente só limitou que não fosse igual, que fosse pelo menos igual ou menor, que não fosse maior. A gente só limitou aí. Daí para trás, aí quem vai decidir vai ser tu de acordo com o teu processo. Se ela vai durar mais, se ela vai durar menos. De repente para ti vai valer 3, alguém vai conseguir dar 5, alguém vai conseguir dar 2. Aí a gente deixou isso em aberto para não limitar demais os estabelecimentos, cada um organizar o seu processo. Segurar a segurança daquele alimento. Você tá botando Dos... Aires, uma peça de costela congelada pode ser fracionada congelada e vendida congelada? Uma peça congelada, De costela. costela congelada. Pode ser fracionada e vendida congelada? Pode? Não tem problema. Não tem problema. Desde que não descongele. O que não pode, ela congelada, o que acontece, o pessoal faz o resfriamento, descongela, o descongelamento daquela carne. Fraciona e aí congela de novo. Resfriada. Não. E depois congela novamente. Mas, por exemplo, se ele fracionar ela... Uma janela congelada. Ele corta a janela ali, um quilo, 2 quilos, uma ripa, o que for, e mantém ela congelada. Perfeito. Não no balcão de resfriado. Ok. Aí pode. Dos fiambres, a gente respeita a data, continuando da data de validade, da data de abertura, que nem antes mencionaram, que seria só aquela data de abertura para consumo doméstico, mas também serve para, na hora de fazer o processo, que nem a fatiação dentro do estabelecimento. Vai valer a validade de produto aberto. Isso? Isso para quem tem a sala própria, né? Para quem não tem a sala própria vai ser a validade do dia, porque agregou ali contaminação, né, no processamento. Evandir, ali no decreto 242, a respeito do piso, sempre foi podia ser piso liso e lavável. Agora fala de piso de cor clara. Sem problema. Então vai ser liso, lavável e de cor clara. Não está entrando em contradição entre o decreto e a portaria. Não, sei, mas antes era não dizia que não precisava de cor clara. Hoje é só de cor clara daí. Como está na portaria e no decreto. As duas coisas. Boa tarde, Yara. Gostaria de retomar um pouquinho com relação à questão que foi levantada do fracionamento de carnes congeladas. O processo de rastreabilidade dessas carnes poderia ser feito através de planilhas, bem como os demais processos de rastreabilidade de outros cortes? Com certeza, exatamente. Pode repetir a pergunta que eu estava olhando outra. Se a rastreabilidade pode ser feita da mesma forma para a carne congelada? Ah, sim, a mesma coisa. Da mesma forma. Mais algum questionamento? Ah, tá, ok. Enquanto elas estão verificando ali a pergunta do WhatsApp, alguém mais tem algum questionamento? Tudo esclarecido.
Se não tem mais pergunta, podemos encerrar. Então. Ah, sim, tudo bem. Pessoal, tem outra pergunta aqui. A validade da carne moída para estabelecimento que tenha sala climatizada separada para a moagem. Carne moída embalada. A pergunta, então, da validade. Como ela tem o responsável técnico no seu estabelecimento, porque tem a área climatizada, quem vai dar validade, a responsabilidade é do RT, do responsável que está, o técnico que está respondendo por esse estabelecimento. Se é 1 dia, 2 dias. Mas geralmente carne moída, né, no mesmo dia, 1 dia só. Boa tarde. Eu tenho uma pergunta. A gente está aqui para aprender, está saindo o decreto, portaria, fiscalização todos os anos. O que a gente, acho que todos aqui gostariam de saber é o seguinte: a fiscalização dos pequenos, como vai ficar? Porque a gente tem um investimento, existe um preço a se pagar por isso, e a gente vê o nosso concorrente que está vendendo o mesmo produto que nós, que não está adequado, e que não existe a fiscalização. Como fica? Isso é uma denúncia que tu está fazendo? Então, tu tem que se dirigir à vigilância do município. Tu atende às exigências da vigilância sanitária. Tu atende o decreto, tu atende a portaria, tu está atendendo tudo. Quando visitado pela vigilância sanitária, tu está cumprindo. E tem alguém que não está atendendo. Tem que fazer essa denúncia. A vigilância sanitária do município, com certeza, vai nesse estabelecimento verificar a veracidade da denúncia e vai tomar as devidas providências. Porque realmente acontece isso. Tem uns que estão de acordo, estão legalizados, e tem outros que não estão. Que continuam fazendo charque, salsichão e vendendo, e tu está direitinho, tu só compra salsichão e charque com procedência. Então isso tem que ser denunciado, porque está aqui o decreto, a portaria, que proíbe essa atividade. Se ele não tem sim no seu estabelecimento e está com essa atividade, ele está ilegal. Isso é uma atividade proibida. Então tem que ser denunciado, porque inclusive está te lesando. Né? Tu tem que estar pagando o teu funcionário, o teu aluguel, a luz, né? o que for, os teus fornecedores, e está trabalhando de uma forma legal, e tem um que está te prejudicando. Não é justo, né? Eu acho que tem que chegar e fazer a denúncia. Toda denúncia não precisa ser identificada, pode ser anônimo. E tem um telefone, né, Aires, 150 aí, que a pessoa pode ligar. E... Tem o nosso, por exemplo, da Vigilância Sanitária do Estado, que é o 150. Eu disse que vigilância. Essa denúncia entra e é encaminhada para a vigilância do município. Quando é de competência do Estado, a gente faz esse atendimento. E vocês não esqueçam, vocês também têm, aqui representada pela querida amiga Carla, do CAL Consumidor, assessora do doutor Gustavo Munhoz, hoje coordenador do CAL Consumidor, tem o Ministério Público, tem a Vigilância Sanitária, tem o Ministério Público, vocês têm todos os seus direitos, você tem que procurar o seu direito. Está ilegal, está me prejudicando, tenha paciência. Eu não vou fechar meu estabelecimento, eu não vou fazer o que ele está fazendo para me prejudicar. Então, esse é o caminho. Mais uma perguntinha, com relação ao artigo 21, que fala em lote da moída. Nas nossas embalagens da moída, nós vamos ter que definir esse lote também? No caso dos produtos embalados, tanto a fiambreria quanto no caso das carnes, quem embalar vai ter que definir o lote. Vai ter que, claro, manter a rastreabilidade do lote da peça original, mas, na verdade, foi uma nova manipulação, então é um novo lote. É o lote do estabelecimento que manipulou. Oi.
Assim, eu fiquei um pouco incomodada, tá, com essa questão de que é o RT que vai dar a validade dessa carne moída, né? Mesmo ela tendo sido feita ali numa área climatizada. Porque o que eu vejo muito hoje em dia, né, são responsáveis técnicos que às vezes são muito amigos dos proprietários de estabelecimento, né? Então, eles podem colocar esse prazo não em benefício do consumidor, mas em benefício do contratante dele, no caso, né? Da pessoa que paga ele mensalmente. Então, isso se torna assim, um grande problema, pelo menos ao meu ver, né, com o serviço de inspeção. A gente acaba tendo, assim, ficando de mãos atadas, porque daqui a pouco ele coloca um prazo lá de 30 dias, sei lá, para uma carne moída, e aí o responsável, o serviço de inspeção municipal, por exemplo, tem que acatar isso. Como é que fica? A gente entende que a responsabilidade pela segurança ela tem que ser compartilhada. Ela não é só uma questão da gente começar a legislar tudo aqui e limitar tudo. Então, a gente fez o mínimo de legislar e de limitar a que seja pelo menos igual ou menor que a data. E deixou, a partir daí, para ser definido pelo estabelecimento. Até porque os processos são totalmente dinâmicos e diferenciados entre os estabelecimentos. A gente não poderia fazer como antes e engessar em um dia. Então, a gente abriu uma possibilidade de cada um adequar o seu processo. Assim como a gente entende que é compartilhada, sim, a responsabilidade pela saúde, tanto comerciante quanto da legislação. Se a gente começar a, de novo, legislar tudo e engessar tudo, a gente não dá margem a quem trabalha um pouquinho melhor. A gente basila todo mundo por baixo. A nossa ideia foi essa. Não sei se foi aceito por todo mundo, mas a nossa ideia foi essa, limitar o mínimo e deixar o resto para o pessoal adequar os seus processos. Que aí uma validade que fosse contrária, né, a uma questão técnica para atender ao interesse de um proprietário, aí a gente está falando de desvios que podem ocorrer em outros artigos, em outros dispositivos legais. Uma dúvida. Referente ao produto que a gente fraciona, como, por exemplo, o salsichão, que pode ser vendido a granel. A embalagem, desde que higienizada, eu tenho que manter ela fora do balcão ou eu posso colocar embaixo da bandeja? Higienizada, no caso. Não tem necessidade de guardar no interior do balcão. Pode ser guardada fora do balcão também. Certo. Mas aí tem que manter a identificação, todas aquelas informações que a gente especificou na portaria. De outra forma. Eu não tenho um questionamento, eu só tenho uma colocação para falar com a colega ali, que contrate responsáveis técnicos que sejam éticos, né? E que os supermercadistas também executem aquilo que os responsáveis técnicos definem. Uma dúvida quanto a essa validade do RT. Isto vai ter que estar descrito em algum procedimento, assinado? Sim, né? Da validade. Tá. Sim, qual o critério utilizado? Mais alguma pergunta? Boa tarde. Não sei se, pelo entendimento, a questão de diferença de origem da carne, de gado ou de frango. A questão de isolamento, no balcão de atendimento ou autosserviço, ela tem que ser isolada hermeticamente ou simplesmente separada as carnes, os tipos de carnes, para a questão da contaminação? Mesmo respeitando a questão de embalagem para aves. Não, no balcão de autosserviço não precisa ter um isolamento total, porque os produtos estão embalados. Né? Tem apenas separações entre as diferentes. O do atendimento a gente pede que de frango, a parte do frango, que seja, tem ali o pessoal bota até de acrílico, alguma coisa, só para separar a parte do frango. Mas o que está exposto no balcão, pendurado nos ganchos ali, não tem problema.
de frango vai estar embalado de qualquer maneira e a gente pede de maneira geral que nenhuma embalagem entre em contato com o produto desembalado. Então, de qualquer maneira, vai estar separado por uma questão da própria embalagem, né? Não, de autosserviço vai estar tudo embalado, né? Sim, se não entrar em contato os produtos abertos com o produto embalado, tá ok. Muito bem. Pessoal, como nós havíamos falado, muitas perguntas foram feitas por WhatsApp, serão respondidas e, eventualmente, um ou outro questionamento que os senhores ainda quiserem fazer poderá ser feito por WhatsApp. Lembramos que esse número do WhatsApp, lá da Agas, não é da Fernanda nem do Aires. Então, nós vamos receber as perguntas, vamos esclarecer com a Secretaria da Saúde e depois daremos as respostas para aqueles que formularam as perguntas. Não estou vendo ninguém aqui querendo fazer perguntas. Então, nós sabemos que muitas dúvidas ainda vão surgir e continuem, então, utilizando o WhatsApp para, eventualmente, possamos responder essas dúvidas dos senhores. Agradecemos a presença de todos, especialmente dos técnicos da Secretaria da Saúde, e lembramos que tem uma pergunta aí que os técnicos não responderam, não sei se ficou no ar aí. Quando é que vai baixar o preço da picanha, Aires? O pessoal quer saber aí. Não, quando a China parar de levar todos os bois para lá. O Marrocos, a China. Quando a gente receber em dia os servidores aí do Estado. Legal, legal. Uma salva de palmas aí ao pessoal da saúde. Muito obrigado e agradecemos a presença de todos os senhores. Muito obrigado.